Quem mais colocou alguma coisa assim? A Daniele também, boa noite. Pronto, pessoal, já estamos gravando, já estamos novamente. Como eu disse, espero que todos vocês estejam bem. Continuamos nossa atividade dessa forma, né? Até quando for possível, né? Espero que em breve a gente volte a se rever. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando por aqui e, como vocês sabem, estou disponível. Apesar que a gente inicia sempre 8 horas, mas se vocês quiserem mandar e-mail antes disso, né? Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, né? E também, gente, outra coisa que eu sempre falo, apesar que na turma de vocês eu não tive esse problema, é não deixem de fazer o exercício de fixação. O ideal é, terminou a aula ao vivo, fazer o exercício de fixação, até porque a pontuação atribuída dele não depende das questões acertadas, só para vocês testarem o seu conhecimento. Agora, quem não puder fazer no dia ou não quiser, poderá fazer em até 15 dias. Vocês já receberam no Google Classroom, acho que hoje caiu para vocês o ponto 8. Deixa eu dar uma conferida se caiu. Né, que eu tinha pré-programado para vocês fazerem esse exercício. Essa semana vocês têm que fazer o exercício do vídeo em relação à questão da pandemia, e vocês também têm que entregar essa semana do ponto 7, que a gente vai terminar hoje. Pronto. O do ponto 8, que eu vou começar hoje, vocês podem entregar até o dia 12 de maio. Então, por favor, não deixem de fazer. A pontuação é pequena, mas somando, são 6 pontos. Cada ponto tem um exercício de fixação. Somando já faz uma diferença, né? Então, não, Ivila, esse exercício aí, ele varia de acordo com a pontuação. O que eu posso fazer é arredondá-lo. Por exemplo, quem tirar 0,8, eu dar um ponto, entendeu? Proporcional ao número de acertos. Mas aí não vai ser independente do número de acertos, não, tá? Então, estejam atentos. Aquele é relativo ao vídeo que eu fiz, principalmente para compensar a questão de feriado. A gente ainda teve, eu acho que na turma de vocês não vou ter mais feriado, não, até o final do semestre, né? Mas a gente teve feriado semana passada, então aquilo ali é para compensação. De todo jeito seria passado, entendeu? Aqui no Clássico, mesmo que a gente tivesse com aulas na faculdade, mesmo que a gente não tivesse aula remota. Ia ser feito um exercício do Google Classroom para compensação de carga horária, para não ter que estar marcando horário para repor, entendeu? Então é nesse sentido. Pronto, mais alguma dúvida antes da gente começar a exposição? Porque quando eu estou lá na exposição, eu não sei se sou eu que não consigo fazer, mas eu não consigo ver o chat. E tem gente que está com problema no áudio do dispositivo, né? Então não consegue ver. Eu não consigo ver. Então, algum colega, por favor, pergunte, né? Para caso alguém faça alguma questão aí. Então, eu acho que a gente já pode iniciar a nossa exposição. Um detalhe também que é sempre importante lembrar é que os slides sempre ficam disponíveis junto aos exercícios de fixação. Então, vocês podem sempre ter acesso a esses slides sem o vídeo, né? Porque ele fica gravado no YouTube, mas basta vocês acessarem. Aí vocês lavem os slides. E no final de cada slide, sempre tem as referências utilizadas. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos encerrar o ponto 7 e começar o ponto 8. Eu tinha terminado aqui nessa a linha G falando sobre as características das organizações internacionais. Agora, eu vou começar desse tópico. Natureza dúplice dos tratados constitutivos de organizações internacionais. São acordos multilaterais e também a sua constituição interna. Gente, os tratados, né, constitutivos, ou seja, os tratados que criam as organizações internacionais,
eles têm essa natureza dúplice devido a esses dois motivos. Primeiro, eles são acordos multilaterais, ou seja, são convenções, mas, ao mesmo tempo, são a Constituição interna, o estatuto daquela organização internacional. Então, eles exercem duas funções. Né? Ao mesmo tempo, ser uma convenção, porque, e outra coisa, não existe tratado constitutivo de organização internacional bilateral. Todos eles são multilaterais, porque não existe organização internacional bilateral. Né? Não é que seja proibida, é que não existe. Não existe, das 200 aproximadamente que existem no mundo, não existe uma que seja só bilateral. E sendo a Constituição interna, o Estatuto estabelece os objetivos, estabelece quem pode ser sócio ou não da entidade, né? Estabelece os seus órgãos, estabelece a forma de ingresso e a forma de saída da organização internacional. Então, é nesse sentido. Esse tratado constitutivo de organização internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição, sendo a sua lei orgânica. Não está sujeito às reservas, possuindo primazia sobre tratados internacionais em geral. O Tratado Constitutivo é o documento mais importante da organização internacional e, como a gente já falou aqui, se cair na prova de vocês uma entidade e mencionar que essa entidade foi constituída por tratado, de antemão vocês já fiquem sabendo que é uma organização internacional. Certo? De antemão já saibam, é uma organização internacional. Aí depende, a denominação depende da entidade. Carta, por exemplo, a ONU é a Carta de São Francisco, que foi assinada em São Francisco, Califórnia. A OEA é a Carta de Bogotá, que foi assinada em Bogotá, Colômbia. Estatuto, o Tribunal Penal Internacional chama Estatuto. Já outras organizações internacionais, como a OMS, chama Constituição. A União Europeia, antes do Tratado de Lisboa, também chamou Constituição, né? Então, é a lei orgânica, não cabe reservas. Quando a gente diz que não cabe reserva, ou o Estado adere ao Tratado Constitutivo da Organização Internacional como um todo, ou ele simplesmente não adere. Ele não pode aderir vetando, porque lembrando que reservas é uma espécie de veto. E ele sempre tem essa primazia, ou seja, ele é considerado uma norma mais importante dos tratados, justamente porque cria uma entidade. As organizações internacionais também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Olha, pessoal, a maioria das organizações internacionais não tem regimento interno, só aquelas muito complexas, como, por exemplo, a ONU, que tem uma Assembleia Geral com quase 200 Estados-membros, e que realmente tem um... Professor. Oi, pode perguntar. Boa noite. Boa Desculpe noite. interromper. Pode falar. Eu cheguei agora. Essa é a continuação das características das organizações internacionais, é? Não, as características eu terminei na letra G, é depois delas. Aí depois delas é? Tá bem, Nessa, professor. nessa linha G que você está vendo aqui, é a última característica. Ah, sim, tá Aí bem, eu professor. prossegui a partir dela. Obrigado, professor. Desculpe Nada, atrapalhar. disponha, tudo bem. Podem interromper. Sim, aí esse regimento interno, gente, ele geralmente ele tem naquelas organizações mais complexas, naquelas organizações que funcionam a partir de a partir de uma assembleia que tem muitos membros, então ele disciplina a votação nessas assembleias. A estrutura interna das organizações internacionais, ela é muito variável, mas normalmente todas possuem uma Assembleia Geral e uma Secretaria. A Assembleia Geral é a reunião dos Estados-membros da organização internacional, né? Na maioria delas, cada Estado-membro tem direito a um voto, mas isso varia, viu? No FMI, que além de ser uma organização internacional, é um banco, a votação, gente, é de acordo com o capital investido. Depois eu vou mostrar o site aqui do FMI, que aí vocês vão ver que o volume de capital que cada estado tem é diferente e esse volume de capital que cada estado tem investido determina o poder de voto.
E a secretaria, por sua vez, a maioria chama-se secretaria, é o órgão executivo. Na maioria das organizações internacionais, não se usa o termo presidente, algumas usam, mas a maioria chama secretário-geral. E a secretaria funciona na sede, né, da entidade. Na ONU, por exemplo, o secretário-geral é um português chamado Antônio ou Manuel Guterres. Quem quiser, olha aí no Google. Acho que é Antônio Guterres. Não vou parar agora para sair para olhar, né? Mas funciona lá em Nova York, a secretaria da ONU. Na União Europeia chama comissão. Aí tem o presidente da comissão. E se eu não me engano, é um luxemburguês chamado Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Pois, se vocês quiserem dar uma olhada, pode olhar aí no Dr. Google. Bem, pessoal, vamos agora falar da classificação das organizações internacionais. Antes disso, eu quero lembrar a vocês que no ponto 7, eu vou colocar uma entidade na prova de vocês. Essa entidade, ela pode ser ou uma empresa, ou uma ONG, ou organização internacional. E aí vocês vão ter que explicar que tipo de entidade é essa. Se for alguma delas, se for uma organização internacional, perdão, meio confundido, desculpa. Se for uma organização internacional, vocês vão ter que usar essa classificação ou de outro autor que a gente referencia. Essa classificação que eu vou trazer agora para vocês é a classificação do Mouse-Waller, que é o autor que a gente mais usa, né? Então, quanto aos fins, tem alguém com o microfone aberto, não sei quem é. Deixa eu dar uma olhadinha. Não sei se vocês estão escutando um barulho de pano de fundo. Vamos ver quem é que está aberto aqui. Gessivaldo, cadê? Pronto, era Gessivaldo. Gessivaldo, eu desativei o seu microfone, mas a hora que você quiser falar, pode ativar, viu? É porque estava um barulhinho de som ao fundo, tá? Viu? Não é por nada, não. Mas a hora, se você tiver uma pergunta, pode perguntar, tá certo? É porque ficava fazendo aquela chiadeira, né? Que nem tivesse alguma coisa fritando ou chuva caindo, tá bom? Pronto. Que aí fica aquele barulho também na gravação do YouTube. Então, me desculpa aí. Mas se você quiser perguntar, pode perguntar. Qualquer coisa, pergunte no chat. Quando eu estou apresentando aqui, eu não vejo, mas algum colega que esteja com áudio pode perguntar. Bem, pessoal, vamos ver a classificação. Como eu disse, se a entidade que vocês identificarem, se ela for uma organização internacional, vocês vão ter que classificá-la, né? Então, quanto aos fins, a gente tem entidades gerais. O que seriam as organizações internacionais gerais? São aquelas que têm o objetivo mais amplo possível, como, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, todos vocês conhecem, e a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A ONU, o objetivo dela é promover a cooperação entre os povos, respeito aos direitos humanos e a paz mundial, entre outras coisas. Repare que ela é bem geral. E a gente lembra a questão da paz mundial, não sei se vocês lembram da história de Miss, que toda Miss, o meu sonho é a paz mundial. Sabe por quê? Porque quando a ONU começou a atuar com mais força, nos anos 50, foi justamente o período que se popularizou os concursos de Miss no mundo inteiro, né? Então, elas repetiam o discurso da ONU que estava na mídia. É por isso que tem aquele negócio da Miss falar, meu sonho é a paz mundial. Né? Quem faz brincadeira com isso é aquele filme Miss Simpatia, né? Acho que é. Mas, enfim, é só lembrando. Então, gente, as organizações gerais têm o objetivo mais amplo possível. Já as organizações específicas, aquele objetivo é melhor delimitado. Por exemplo, o FMI. FMI é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, ele faz o seguinte, ele presta assessoria
em parte de política macroeconômica e empresta dinheiro só para políticas macroeconômicas. O FMI, ele não empresta dinheiro, por exemplo, para fazer uma estrada, para fazer uma usina hidrelétrica, nada disso. Ele só empresta, por exemplo, se o Estado está com reservas cambiais lá embaixo. Eu não sei se vocês estudarem economia essa questão de reservas internacionais, né? O que é isso? Que bicho é esse? Reservas internacionais, só a gente falando um pouquinho rápido, seria uma importância. Antigamente era só ouro, depois de um determinado tempo passou a ser dólar. Hoje a maioria dos países adotam vários ativos, adotam uma mistura de euro, ouro, dólar, títulos de determinado governo. No Brasil, a maior parte é dólar e títulos do governo americano. Então, e o Brasil tem aproximadamente 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de dólares de reservas cambiais, né? Isso serve para organizar a balança de pagamento, a diferença entre aquilo que importa e exporta, e também, e principalmente, para servir de lastro para a moeda do país. Sim, porque o governo ele não pode emitir todo o dinheiro que ele quer, né? O governo, geralmente, ele emite de acordo com o peso que essas reservas monetárias têm. Claro, por exemplo, para cada dólar que o governo brasileiro tem, ele não vai emitir R$ 5, que seria mais ou menos o equivalente hoje, né? Mais de R$ 5. Não. Ele emite mais, não tenho dúvida. O governo imprime mais dinheiro do que tem de reservas, que não é exatamente para e passo, entenderam? Mas quando você tem uma reserva cambial boa, como o Brasil tem, isso dá mais força à sua moeda, entenderam? Pronto, se alguns de vocês viveram nos anos 80 e começo dos anos 90. Naquela época, a nossa moeda ela era muito desvalorizada, a gente tinha hiperinflação, porque as nossas reservas cambiais estavam lá embaixo, e o governo ele fazia o seguinte: todo o dinheiro em dólar, por exemplo, que ele apurava com impostos sobre importação e exportação de produtos, ele pagava a dívida externa e, para pagar os débitos aqui dentro do nosso país, ele emitia dinheiro sem controle. Então, por isso é que você tinha notas de 500 mil cruzeiros, como eu tenho até hoje, né? Então, era porque não havia controle, aí gera inflação, se você emitir moeda sem ter controle, né? Então, o FMI, ele ajuda a compor as reservas, percebam que ele é uma instituição bem delimitada, né? Tem um objetivo bem específico. E, prosseguindo, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Ela também é bem específica porque ela trabalha com educação, ciência e cultura. A Unesco, gente, ela dá aquele título de patrimônio da humanidade, né? Tem dois tipos de patrimônio da humanidade. Tem o patrimônio histórico e tem o patrimônio natural. Eu não sei se vocês sabem, mas Pernambuco tem os dois. O patrimônio histórico nosso, por exemplo, em Olinda e Recife, e o patrimônio natural. Alguém sabe qual é o patrimônio natural da humanidade que Pernambuco tem? Talvez alguns de vocês até já tenham ido lá, né? Alguém lembra? Não? Ninguém lembra não ou não quer falar? Fernando Noronha, gente. Fernando Noronha. É patrimônio natural da humanidade. Outra organização bem específica é a União Postal Universal. Essa entidade, que foi criada no século XIX, ela tem o objetivo de facilitar a distribuição de correspondência no mundo inteiro. Eu não sei se vocês já tinham pensado, mas como seria complicado se, para mandar correspondência de um país para outro, um Estado soberano, tivesse que celebrar tratados com todos os Estados soberanos ao redor do mundo. Isso aí demandaria tempo, o custo seria muito alto, né? Então, como você tem uma entidade que ela centraliza, se você se filia àquela entidade, você já está automaticamente conveniado com todos os estados do mundo para distribuir correspondência. Isso é a União Postal Universal. Aquele objeto número do objeto que é postado no correio, aquilo segue uma padronização internacional. Então, reparem, termina em BR, os que a gente posta aqui no Brasil, porque é postado no Brasil. Se vocês receberem encomendas de outros países, vocês vão ver que é diferente, né? O final é diferente, é BR, o objeto quando ele é postado no Brasil, mas se for postado em outro país, vai ser diferente. Bom, prosseguindo aqui, né?
Segunda classificação seria em relação ao alcance. Em relação ao alcance, a gente tem as organizações universais ou globais, depende do autor, né? Tem autor que chama universal, tem outro que chama global. A maioria chama universal. A ONU, ou seja, aceita estados no mundo inteiro. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, aceita estados no mundo inteiro. A Unesco também aceita estados no mundo inteiro. Já as regionais aceitam estados ou de uma região ou de um continente específico. Por exemplo, Mercosul aceita estados da América do Sul. O NAFTA da América do Norte. E a União Europeia tem que ter pelo menos uma parte do território na Europa. A OEA também, a Organização dos Estados Americanos, também é regional, entre outras, né? Então, isso em relação ao alcance. Em relação à atuação, a gente tem as organizações com finalidade política. Por exemplo, a ONU tem finalidade política, a OEA tem uma finalidade política também, ela é muito parecida com a ONU, só que o âmbito de atuação dela é o continente americano. E a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é política militar, ela surgiu na época da Guerra Fria, alguns de vocês sabem, né, como uma aliança impulsionada pelos Estados Unidos para se contrapor ao bloco comunista. Mas ela é política, sim. A gente diz, não, mas militar não é técnica? De jeito nenhum, né? Ela surgiu como uma aliança política dos estados aliados mais próximos dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. Inclusive, tinha muita gente que pensava que ela seria extinta após a Guerra Fria. Tem organizações com finalidade técnica específica. Exemplo, a gente tem a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha, como vocês sabem, com questão de saúde, vacina, declara-se a questão das pandemias, os protocolos para ser seguidos. Naquele vídeo que eu fiz sobre a responsabilidade internacional da China sobre a pandemia, inclusive eu cito o regulamento internacional, lá tem o link, vocês podem acessar o link do regulamento sanitário internacional e dar uma olhadinha nele, que ali estabelece os protocolos para ser seguidos no caso de uma pandemia ou epidemia, né? Lembra, pandemia quando tem alcance mundial como essa que a gente infelizmente está vivendo. O FMI, que também alega ter uma organização com um objetivo técnico, né, prestar assessoria e emprestar dinheiro para políticas macroeconômicas, embora o FMI, geralmente ele tem um poder de ingerência política muito grande dentro dos estados que são membros, né? O Brasil mesmo já passou um período de sufoco e por conta de determinações do FMI, a Argentina até agora nem se fala, né? A Unesco também tem uma finalidade técnica específica, né, que é trabalhar com educação, ciência e cultura. Independência normativa. Em relação à independência normativa, o que seria independência normativa? Seria independência em relação à legislação interna dos países. Aí a gente tem as organizações dependentes, aquelas que, além do direito internacional, obedecem normas internas. No caso, o exemplo são a UPO e a Cruz Vermelha. Lembrando que tem até um pouco de discussão se a Cruz Vermelha seria ou não organização internacional. Eu considero que sim, porque ela foi criada por tratado. Essas duas organizações, elas são do século XIX e, além do direito internacional, elas são regidas pelo direito civil suíço subsidiariamente. Mas isso acontece pelo período que elas foram criadas e porque as duas têm sede na Suíça. A maioria das organizações hoje são independentes. Não mantém vinculação com nenhuma ordem jurídica interna, ou seja, são regidas só pelo direito internacional público, como, por exemplo, a ONU, a OEA, etc. E tem uma organização internacional, e na minha opinião só existe uma, que é regida por um direito próprio, que nem é direito internacional e nem é direito interno. Vocês lembram qual é essa organização que tem, eu falei, que tem o seu próprio ordenamento jurídico? Hoje vocês não estão muito para participar, não, né, gente? Estou com preguiça. É a União Europeia, pessoal.
É a União Europeia. A União Europeia, ela tem o seu próprio direito, que é chamado direito comunitário. E dentro da sua competência, não é de tudo, é dentro daquilo que for competência da União, ele pode modificar, inclusive, as cláusulas, aliás, cláusulas não, os artigos da Constituição do país, a não ser em relação a cláusulas pétreas. Tá? Tem supremacia, a gente chama isso de supranacionalidade, tá? Participação de estados. Em relação à participação de estados, existem aquelas organizações que são abertas ilimitadamente, como a ONU e a Unesco, ou seja, aquelas que aceitam países sem ter como é que eu posso dizer, uma exigência mais específica, né? Então, essas seriam abertas ilimitadamente. E temos aquelas abertas limitadamente, que são aquelas que estabelecem requisitos mais específicos para a admissão de novos membros, como a União Europeia, a OEA, a OPEP. Vamos falar um pouquinho sobre coisa. Percebam que não existe, a princípio, nenhuma organização fechada. A princípio, não existe nenhuma organização fechada que eu tenha conhecimento, né? Todas são abertas. Algumas são abertas ilimitadamente na ONU. No caso da ONU, os requisitos para admissão da ONU parecem ser difíceis, mas nem tanto. Tanto é que quase todos os estados soberanos do mundo, a não ser aqueles que têm problemas ou de reconhecimento ou de independência mesmo, que não ingressam. Então, na ONU, o Estado tem que se declarar amante da paz, literalmente, em inglês a expressão é peace lover, ser indicado por um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que seria ou Estados Unidos, ou China, ou Rússia, ou França, ou Reino Unido, e ser votado na Assembleia Geral. Como eu estou dizendo, aqueles estados que existe um consenso na sociedade internacional, que são estados soberanos, entram na ONU. A Unesco é mais fácil ainda, basta querer cooperar na área de educação, ciência e cultura. Já a União Europeia, não. Além do Estado, por isso que ela é aberta limitadamente, além do Estado ter parte do território na Europa, o Estado tem que cumprir com determinadas providências econômicas, políticas, só entra na União Europeia Estado que respeita direitos humanos, o parâmetro, os padrões econômicos do Estado também tem que ser bem organizados, apesar que a própria União Europeia empresta dinheiro e muito para quem quer entrar lá e se organizar, né? Então, eles também têm isso. A OEA só aceita estados do continente americano e de uma listagem prévia. Inclusive, por exemplo, nem todo o território do continente americano, que hoje é independente, pode ingressar na OEA. Então, por exemplo, se a Guiana Francesa ficar independente, pode. Se Porto Rico ficar independente dos Estados Unidos, pode também entrar. Mas, por exemplo, se as Ilhas Malvinas ficar independente do Reino Unido, ela não pode ingressar como Estado-membro da OEA, por conta, inclusive, de uma resolução que os argentinos propuseram para estabelecer uma listagem de possíveis futuros candidatos. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, por sua vez, a OPEP, ela só aceita países que exportam petróleo, que importa, não. O Brasil é um caso bem interessante, porque o Brasil exporta petróleo cru e importa gasolina, porque a gente não tem capacidade de refino total. Pronto. Gente, antes da gente prosseguir aqui, eu queria mostrar para vocês. Pronto, o Fernando tinha falado aqui, Noronha. É o Fernando, né? Lembrou de Fernando Noronha. Isso, Fernando Noronha. Gente, antes da gente prosseguir, como eu disse, eu queria mostrar para vocês algumas entidades. Também o PEP. Vamos primeiro para o PEP. Só dá a Wikipédia. Wikipédia, gente, não é uma boa referência, tá? Não usem para TCC. Ela é uma referência importante, assim, que não é
confiável. Mas aí aqui dá o site, por isso que eu vou no site. É melhor ir diretamente no site. Pronto. Aqui está o site do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Está em inglês, né, porque é uma das línguas oficiais. E o FMI é uma organização, como vocês podem ver aqui nesse trecho que eu vou selecionar, é uma organização de 189 estados, países, né, trabalhando para agilizar a cooperação monetária internacional, estabilidade e segurança financeira, facilitar o livre comércio, promover o alto nível de emprego e crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza ao redor do mundo. Pelas características do FMI, se a gente pegar aquela classificação que a gente está falando, o que a gente pode dizer em relação ao FMI? Né? Primeiramente, ele é uma organização de alcance universal ou de alcance regional. Me ajudem, gente, aqui. Isso aí eu falei, né? Vamos, gente, me ajudem. Cadê? Universal, perfeito. Vou colocar aqui, Gessivaldo colocou, universal, perfeito. E ela seria, pelo que a gente viu ali, uma organização técnica ou política, como a gente falou. Técnica, né? Porque ela trabalha com essa questão exatamente, Ívila, técnica. E quem mais a gente poderia classificar ela? E ela é uma organização aberta, já considerando que ela tem 189 países, ela seria uma organização aberta limitada ou ilimitadamente. E vocês veem aqui a relação de países. Quase todos os estados do mundo fazem parte do FMI, né? Deixa eu olhar o que é que vocês responderam aqui. Perfeito, é técnica. Mas a abertura dela seria limitada ou ilimitada? Limitada ou ilimitada? Ilimitada, exatamente. Por exemplo, vamos olhar aqui a ficha do Brasil no FMI. Pronto, Brasil. Botaram aqui um trecho do Rio de Janeiro, né? Acho que é o Arpoador, quem conhece o Rio. Aliás, eu já fui lá umas 3 ou 4 vezes, mas não conheço. Assim, para dizer assim, eu não sei qual é esse trecho aqui. Se é Copacabana ou se eu acho que é Arpoador. Vocês estão vendo, né? Pronto. Aqui seria o perfil. Crescimento da economia brasileira, o FMI projeta para menos 5,3 esse ano. A nossa inflação ao consumo, 3,6. O Brasil é membro do FMI desde 14 de janeiro de 1946. Né? A cota que o FMI tem, que o Brasil tem, perdão, do FMI, isso aqui é o poder de voto, seria 11 bilhões de SDR. SDR é a moeda de referência do FMI e é mais ou menos equivalente ao dólar, tá? E esse valor aqui, esse 16, seria o número de acordos ou de empréstimos que o Brasil tirou no FMI. Vamos comparar agora com outro país. Vamos pegar Estados Unidos. Pronto. Ixi, Maria, me assustei agora. Crescimento econômico da economia americana esse ano projetado para menos 5,9, ou seja, pior do que a gente. Inflação 0,6. Data que os Estados Unidos entraram no FMI, 27 de dezembro de 1945. A cota que eles têm, 82 bilhões de STR, que seria aproximadamente a mesma coisa que dólar. É o valor de referência do FMI, entenderam? E número de acordos, desde que se tornou membro, 2.
Vamos olhar outro país? Que tal a Argentina? Pronto. Argentina. Crescimento econômico esse ano, menos 5,7. Inflação não tem, porque nem eles sabem direito, né? A Argentina é membro desde 1956. A Argentina tem 1,6 bilhão em cotas. Não, isso aqui é outra coisa, perdão. A cota deles é de 3 bilhões, é aqui. E o empréstimo que eles têm, 31 bilhões. Brasil nem Estados Unidos têm dívidas aqui na FMI, se vocês notaram isso. Pronto. Alguém tem alguma curiosidade mais em relação a algum país membro do FMI para a gente olhar? Não, não, né? Perfeito. Vou mostrar para vocês mais uma entidade para a gente comentar aqui. A OPEP, que em inglês chama OPEC. Viu? Pronto. De acordo com seu estatuto, a missão da organização, nesse trecho aqui que eu estou passando o cursor, né? A missão da organização de países exportadores de petróleo é coordenar e unificar as políticas para o petróleo dos seus Estados-membros e assegurar a estabilização do mercado de petróleo na ordem de assegurar um eficiente, econômico e regular suprimento do petróleo para os consumidores e, como é que eu posso traduzir? Ou seja, uma remuneração constante aos produtores, ingressos constantes, e um retorno justo de capital para aqueles que investiram na indústria do petróleo. Isso é o objetivo da OPEP. Nesse objetivo, dá para dizer pelas características que a OPEP é que tipo de entidade. E, por exemplo, ela seria uma entidade de alcance universal ou de alcance... Ah, não dá para saber, né? Alcance universal, por exemplo. Vamos ver aqui quais são os Estados-membros. Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. De acordo com esses objetivos, e aí eu vou pedir que participem, gente, participem, vamos dar uma acordadinha, né? Só para fazer. Podem colocar no chat, que agora eu estou olhando o chat. De acordo com o que a gente viu da OPEP, que ela tem vários membros, tem aquele objetivo que eu traduzi rapidamente para vocês em inglês, e tem vários membros, que vão desde a Argélia até a Venezuela. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, primeiramente, ela seria universal, ou o alcance dela seria universal ou regional? Universal, perfeito. Obrigado, Ívila e Gessivaldo. Em relação à atuação, ela seria política ou técnica? Técnica, Ívila, perfeito. Gessivaldo também, técnica. Em relação à abertura dela, ela seria limitada ou ilimitada? Isso a gente falou até. Não, limitada. Por quê? Por que limitada? Porque só aceita países exportadores de petróleo. Ainda que aceite países do mundo inteiro. O alcance dela é exatamente só quem exporta. O alcance dela é o mundo inteiro. Vocês viram que tem países da África, da Ásia, do Oriente Médio, né? E aqui da América tem a Venezuela. Mas, porém, contudo, entretanto, só aceita países que exportam petróleo. Pronto. É isso. Aí, gente, percebam, eu quero que vocês usem essa classificação se a entidade que eu colocar na prova de vocês for organização internacional, tá? Aí vocês vão ter que dizer, primeiro, se é organização internacional, porque pode ser três tipos de entidade. Pode ser uma empresa multinacional ou transnacional, pode ser também
uma ONG, e aí lembrando, aquelas entidades esportivas, entidades, associações científicas, são ONGs, né? E pode ser uma organização. Se for organização, tem que classificar conforme essa classificação que a gente está passando aqui para vocês, tá bom? Então vamos voltar para encerrar o ponto 7. Pronto, vamos aumentar aqui. Tá. Alguma pergunta sobre classificação? Não. Bem, fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações internacionais. O parecer da Corte de Haia, de 1949, sobre o caso Bernadotte. Gente, até 1949, assim, havia uma certa discussão, tanto na doutrina quanto nos tribunais, se as organizações internacionais eram mesmo sujeitos de direito internacional. Isso foi resolvido através de um parecer, no processo consultivo, da Corte Internacional de Justiça, em 1949. Esse parecer ocorreu em virtude do caso Bernadotte. Como é que foi esse caso Bernadotte? Bernadotte era um conde sueco da família real da Suécia, que morreu num atentado na época do processo de independência de Israel. Um atentado foi ocasionado por guerrilheiros judeus, né? E a ONU ingressou com essa ação declaratória na Corte Internacional de Justiça para que a Corte Internacional de Justiça declarasse se ela tinha ou não personalidade jurídica para responsabilizar Israel pela morte do seu funcionário. E aí foi positivo. A Corte Internacional de Justiça decidiu que tanto a ONU como as outras organizações internacionais, elas todas teriam personalidade jurídica internacional, e nesse sentido a ONU poderia demandar o Estado de Israel e pedir que fosse responsabilizado pela morte do conde Bernadotte. Um detalhe bem interessante é que Bernadotte é uma das pessoas que morreram a serviço da ONU mais homenageados. Outro que também é extremamente homenageado é o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Inclusive, eu quero recomendar que vocês assistam na Netflix o filme Sérgio, que inclusive esse assunto sobre diplomacia a gente vai estudar, acho que é no ponto 11. Acho não, é no ponto 11. Ponto 10 é imigração. Ponto 9, território, espaço aéreo e direito do mar. Ponto 8, que a gente começa hoje, responsabilidade internacional. Então, tem o filme Sérgio, eu não sei se algum de vocês já assistiram alguém, o filme Sérgio? Quem faz o papel do diplomata brasileiro que morreu no Iraque, a serviço da ONU, é o Wagner Moura, né? Wagner Moura, sempre um excelente ator, como vocês sabem. Então, quem não assistiu, assista. Eu só não vou passar para vocês trabalho sobre esse filme, porque vocês já têm muito trabalho. Cada ponto da nossa disciplina tem um trabalhinho, né? Fora aquele outro que a gente passou sobre a pandemia da China, né? Em relação à responsabilidade internacional da China. Estou dizendo que a pandemia foi a China que causou, né? Pelo contrário, né? Isso eu discuto lá no meu vídeo. Então, assistam o filme Sérgio, é bem interessante. E conta a história de um diplomata brasileiro que morreu a serviço da ONU. Quando eu fui lá na ONU, as duas fiz a visita e tudo mais, eu fui duas vezes, só que eu só fiz a visita uma. As duas pessoas mais homenageadas que morreram a serviço da entidade eram justamente esse Bernadotte, esse conde sueco, e o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O filme chama Sérgio porque ele fazia questão que as pessoas chamassem ele de Sérgio. Bem, gente, a personalidade jurídica internacional raramente vem expressa nos instrumentos constitutivos da organização. Só aquelas mais novas, ou que reformaram seu estatuto há pouco tempo, como a União Europeia, ou o caso do Mercosul, porque surgiu nos anos 90, que especifica que a entidade realmente possui personalidade jurídica internacional. Mas isso não é um problema, porque hoje é pacífico, tanto nos tribunais internacionais quanto na doutrina, que as organizações internacionais possuem sim, né, possuem sim personalidade jurídica internacional.
As decisões e deliberações das organizações internacionais são normalmente tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres. Então, ali ocorrem as deliberações, ou Assembleia Geral, ou um órgão que seja congênere, ou seja, que seja parecido, que seja análogo. Espécies de sistemas decisórios das organizações internacionais. Dificilmente, gente, uma organização ela adota um sistema decisório só. Difícil. Quase todas combinam, de acordo com o assunto a ser votado, sistemas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de unanimidade. Unanimidade é que todos, aquele assunto, todos têm que aprovar. Exemplo, na União Europeia, na ONU não, mas na União Europeia sim, na ONU, se eu não me engano, são 2/3. Para admitir novos membros, a União Europeia todos têm que concordar. Inclusive, eu até cito isso como um dos fatores que tornam a independência da Catalunha da Espanha inviável. Porque jamais, se a Catalunha se declarar independente unilateralmente, como muitos queriam, jamais a Espanha vai aceitar ela dentro da União Europeia. E a Catalunha tem toda a possibilidade, por ser uma região rica, etc., de ficar independente da Espanha, mas ela não tem possibilidade de não ser membro da União Europeia, justamente por ser uma área cosmopolita, como é, e que depende inclusive do turismo, né, em relação aos estados vizinhos e universidades, muitos europeus estudam lá, né? Então, não dá para ela ser independente de Madrid. Perfeito. Mas de Bruxelas, que é a capital da União Europeia, não. Dissidência. Dissidência é quando alguns estados membros da organização internacional, eles não são obrigados a acatar determinadas decisões, ou as decisões da entidade. Pronto, já que a gente está falando de União Europeia, quem teve o direito à dissidência em vários assuntos foi o Reino Unido. O Reino Unido, por exemplo, ele não precisou adotar a moeda, ele ficou funcionando com a Libra, né, até sair da União Europeia, e o Reino Unido também não foi obrigado a aceitar a zona de livre circulação. Então, ele tinha esse privilégio de dissidência. Porém, já avisaram ao Reino Unido que se o Reino Unido quiser voltar, e espero que um dia volte, até porque foi um péssimo negócio para eles, acho que eu já comentei isso para vocês, eles vão ter que aceitar tudinho, não vão ter mais o privilégio da dissidência. O privilégio da dissidência foi concedido porque o Reino Unido ingressou na União Europeia, não como fundador, mas foi um dos primeiros a aderir depois, quando a União Europeia já estava aceitando novos membros, né? E o Reino Unido ser um mercado importante, então eles concediam certos privilégios. Mas agora não, como eles saíram nesse processo tumultuado, que vocês sabem, então já avisaram, ó, quiser voltar vai ter que apresentar a candidatura do zero e não vai ter mais privilégio de incidência. Voto ponderado. O voto ponderado é quando alguns Estados-membros têm direito a um voto especial dentro da organização internacional. A maioria das organizações internacionais, o voto é paritário, ou seja, cada Estado tem direito a um voto. Mas algumas, como a gente viu, o FMI, proporcional ao capital investido, ou alguns estados têm também determinados privilégios. No FMI, acho que vocês lembram lá, por exemplo, os Estados Unidos tinham 82 bilhões em votos, o Brasil 11, a Argentina 3, e aí é proporcional a esse capital. Outro exemplo de voto ponderado é o veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, aqueles 5 estados, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, a ONU ela só realiza aplica uma sanção, por exemplo, se nenhum deles vetar. Se vetar, adeus. Então, aquilo é um voto ponderado, né? E maioria simples ou maioria qualificada. No caso da ONU, por exemplo, as decisões gerais seguem maioria simples. Já a admissão de membros, reforma do estatuto, maioria qualificada de 2/3 do quórum. Organizações internacionais, prosseguindo o assunto, elas não possuem base territorial, por isso celebram acordo de sede, tratados com certos estados, para estabelecer a sede da entidade. Nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte,
Esse acordo de sede, ele estabelece privilégio, imunidade tributária, então não paga imposto sobre a propriedade, né? Porque a organização internacional ela não tem território, então ela vai ter que funcionar no território de um Estado membro. Então eles fazem um tratado para funcionar. Isso ocorreu, por exemplo, na ONU em Nova York. A própria prefeitura de Nova York doou aquela área que funciona na ONU, que é perto do Rio, que se eu não me engano, não. Até porque eu lembro que isso foi dito quando eu fiz a visita. Lá era uma área que funcionavam açougues perto do rio, né? Perto do rio. Era um cantinho assim da cidade, aí eles concederam ali para funcionar. E tem uma porção de privilégios, imunidades, prerrogativas que são bem parecidos com a embaixada, tá? Então, por exemplo, não paga imposto, tem imunidade tributária, que não é isenção, é imunidade, né? Não pode ninguém ingressar ali com ordem judicial, mas isso não significa que seja território estrangeiro, tá? Significa que é inviolável. Isso a gente vai ver depois no ponto 11 melhor. E, por último, pessoas jurídicas internacionais além do Estado só passam a atuar fortemente após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente só o Estado soberano atuava no âmbito internacional. Isso mudou e agora a gente tem organizações, tem a pessoa natural, etc. E pronto, gente, encerramos o ponto 7. Algum de vocês tem alguma questão para a gente passar para o outro ponto? Começar, né? Porque só vai dar tempo da gente começar. Inclusive, eu já deixei o exercício de fixação do ponto 8. Faça o exercício de fixação do ponto 7, tá? Lembrando, quem não fizer, além de perder o meio pontinho, ainda recebe 2 faltas. Então, faça. Alguém não tem nenhuma questão não desse ponto 7? Pronto. Então, vamos começar o ponto 8, né? Perfeito. Então, vamos começar o ponto 8. Deixa eu fechar aqui a janelinha do ponto 7 e ir para o ponto 8. A gente só vai começar hoje, tá? Semana que vem a gente termina e começa o ponto 9. Não se preocupem não, porque mesmo apesar do feriado, o ritmo da turma está andando bem. Eu é que até estou segurando, porque reparem o seguinte, essas aulas remotas, elas andam mais porque também vocês perguntam menos, não perdem tempo copiando, etc., né? E vocês iam ver andar, aí jogar conteúdo. Não, também não pode fazer assim, não, porque os alunos têm que ter tempo para dirigir o conteúdo, né? E dar uma estudada, leiam os livros que a gente recomenda também, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos começar o ponto 8, responsabilidade internacional. Gente, responsabilidade internacional é nada mais, nada menos que a responsabilidade civil aplicada internacionalmente. Vocês já pagaram responsabilidade civil, e aí vocês vão ver que os conceitos basicamente são os mesmos. As diferenças são muito pontuais, sabe? Então, vocês que fazem o curso de Direito, lembrando que eu ensino essa disciplina em 2 cursos, com vocês e com RI, vocês têm mais facilidade para entender esse assunto do que o pessoal de RI, apesar que esse semestre a turma está dizendo que está ok, eles estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar, mas geralmente o pessoal de RI reclama porque eles nunca viram responsabilidade civil, né? Eles pagam a introdução ao direito e o resto são cadeiras como direito internacional público, direito internacional privado, direitos humanos. Eles não têm, assim, uma extensão jurídica muito pesada, como vocês têm, naturalmente, no curso de Direito. Então, esse ponto vocês têm a maior facilidade de entender. Claro, tem algumas diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade internacional, mas isso a gente vai pontuar e é uma questão, assim, muito pontual, sabe? No geral, os conceitos são os mesmos. Então, o que seria a responsabilidade internacional? É a reparação devida pelo Estado ou organização internacional causadora do dano. Eu não sei se todos vocês já assistiram aquele vídeo que eu fiz sobre a responsabilidade internacional da China pela pandemia. Aquele vídeo eu dou um comecinho, né? Falando dos conceitos, porque aquele vídeo eu fiz para fazer um artigo científico, que eu ainda nem tive tempo de começar. Vou ver se eu pego alguns dias aí de folga, quando der, para a gente escrever
um artigo sobre aquele tema. Como vocês viram ali, está bem esquematizado na forma de artigo, mas tem que fazer. Mauzuoli fez um artigo que depois eu vou disponibilizar para vocês sobre o mesmo assunto, né? Ele chega a conclusões muito parecidas com as minhas, tem alguns pontos que são diferentes, né? Ele também acha que a China não é responsável pela questão da excludente da força maior, mas tem alguns pontos que ele discorda, ele acha que a China violou o Regulamento Sanitário Internacional, eu acho que não, mas aí são questões mais pontuais, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então, gente, ali eu só começo o assunto, entendeu? Aquela é uma atividade extra. Aqui eu vou dar o assunto geral desse ponto, né? Então é isso. Responsabilidade internacional seria reparação devida pelo Estado à organização internacional causadora do dano. E reparem uma coisa: a princípio, tanto a pessoa natural quanto as empresas ficam de fora da responsabilidade internacional, tá? A princípio, ela só envolve o Estado soberano ou organização internacional. Natureza jurídica da responsabilidade internacional. Ela pode ser subjetiva. A responsabilidade subjetiva é fundamentada na teoria da culpa, ou seja, só existe o dever de indenizar o dano, na teoria subjetiva, se ficar comprovada a culpa lato sensu. A culpa lato sensu engloba o dolo, que é a intenção de se causar o dano, e a culpa stricto sensu, que seria definida por aqueles três elementos que vocês conhecem, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Pronto, uma diferença que eu vou falar depois, mas desde agora é bom em falar, até porque de repente quem não assistir essa aula não vai assistir a próxima, então, e é também daquelas coisas importantes que a gente repita para que os alunos marquem bem. Gente, em regra, a responsabilidade internacional é subjetiva. Isso é diferente do direito interno. Porque, reparem, no direito interno, como vocês sabem, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva. E no direito internacional, em regra, a responsabilidade do Estado é subjetiva, ou seja, o Estado só responde se ficar comprovada a culpa lato sensu, que engloba o dolo, e a culpa stricto sensu, negligência, imprudência ou imperícia. Bem, a responsabilidade objetiva, como vocês lembram, ela ocorre da seguinte forma: ela é baseada na teoria do risco, ou seja, você responde pelo risco que aquela sua atividade representa em termos de causar dano, independente da culpa, não precisa comprovar a culpa. A culpa pode ter existido, mas não é necessário comprová-la. Ela é a regra do direito interno para as relações de Estado e que envolvam danos causados por pessoas jurídicas, como vocês devem lembrar e saber até melhor do que eu. Bom, saber melhor do que eu, porque você viram o semestre passado, né? Isso aí, eu acho que foi, né? Semestre passado que vocês pagaram responsabilidade civil. Então, a responsabilidade internacional objetiva, ela se fundamenta na teoria do risco. Ou seja, o Estado exerce uma atividade que causa risco e, se ocorrer um dano, não precisa comprovar a culpa. Basta ligar esse dano a um nexo de causalidade que se dá através de uma ação ou omissão daquele Estado. E nós temos, por último, a responsabilidade integral, que também adota a teoria do risco como objetiva, porém, ela é fundamentada no princípio absoluto, ou seja, não cabe excludente. Aquelas excludentes, como, por exemplo, o estado de necessidade, força maior, elas cabem na subjetiva e na objetiva, mas na integral, não. Na integral absoluta, embora ela também siga a teoria do risco. Tem autores que dizem que responsabilidade objetiva e integral estão do mesmo tipo porque se fundamentam todas na teoria do risco. Mas qual é a diferença da objetiva para a integral? É que na integral, por ser absoluta, não cabe excludente. Eu não sei se os autores que vocês estudaram colocavam a responsabilidade objetiva e integral juntas. Eu não sei.
né? Tem autor que diz que é um terceiro tipo, tem autor que diz que é objetiva extremada, isso varia de acordo com o autor, tá? E aí percebam, a responsabilidade ela é integral, depois como a gente vai ver isso com mais detalhe, no âmbito do direito internacional, quando o dano for causado por um objeto nuclear, por exemplo, uma bomba, uma usina nuclear que vaze radiação. E aí eu chamo a atenção o seguinte, com certeza alguns de vocês viram um vídeo de uns 5 minutos falando da responsabilidade internacional da China, dizendo que a China era responsável e comparando aquela situação com Chernobyl, que foi um vazamento nuclear que ocorreu nos anos 80. Reparem que essa comparação seria incabida, porque quando o dano é causado por um objeto nuclear, a responsabilidade é absoluta, então não cabe excludente. E a responsabilidade da China pela pandemia é subjetiva, ela não é integral e nem é objetiva, né? Tem que ser analisada subjetivamente, entenderam? Então, aquela comparação é descabida. Também, no artigo de Mausuola, ele fala de teoria do risco, embora ele não diga categoricamente que a responsabilidade ali da China seria objetiva. Ele não usa, não analisa, mas ali, com certeza, a responsabilidade é subjetiva. Formas de responsabilidade internacional. A gente tem a responsabilidade direta ou indireta. Direto é quando o dano for causado por agentes a serviço do Estado. Sejam agentes, por exemplo, funcionários públicos, concursados, ou sejam agentes políticos, como, por exemplo, se um presidente de um país falar mal de outro país, aí existe responsabilidade direta. Ou ofender outro país, né? Teve o caso, inclusive, do Weintraub, do ministro da Educação, que ele fez uma postagem até um pouco infantil em relação à China, né, botando a turma da Mônica, não sei se vocês viram aquela polêmica, e o governo chinês, a embaixada se sentiu extremamente ofendida. E pediram que ele se retratasse. Ele não se retratou, ele disse que só ia se retratar se a China fornecesse os equipamentos médicos que o Brasil estava precisando, né, para a pandemia. Bom, ali pensam o que vocês quiserem, mas poderia ser caracterizada como uma responsabilidade internacional direta. Indireta, pessoal, é quando essa responsabilidade, aliás, quando o dano ele for causado por pessoas naturais ou entidades que estejam sob a responsabilidade do Estado. Por exemplo, se o governo de Pernambuco causar um dano aos Estados Unidos, quem responde é o Brasil. Né, o Brasil como um todo, não é Pernambuco, porque Pernambuco não tem personalidade jurídica internacional, logo é inimputável do ponto de vista da responsabilidade internacional. Tem uma pergunta que vocês não fizeram, mas a outra turma fez, é se caberia o regresso nesse caso que eu estou citando. Sim, perfeitamente. E Pernambuco, por exemplo, a União poderia reter repasses de Pernambuco se teve que pagar indenização a outro estado por danos que tenham sido feitos por nosso estado. Desculpem. Por comissão ou omissão. Essa classificação, acho que também vocês lembram, lembrando que por comissão é quando existe uma ação intencional direta, como por exemplo no caso de um dolo, e omissão é quando o Estado ele faltou com o seu dever, ele não realizou uma ação que ele deveria ter realizado. A responsabilidade é por omissão. Inclusive a da China, a responsabilidade teria que ser apurada em relação à questão principalmente da omissão, né? Ou seja, se eles, por exemplo, deixaram o vírus escapar, se não cumpriram o regulamento sanitário internacional, convencional ou delituosa. A responsabilidade internacional convencional é aquela que decorre do desrespeito a um tratado ou contrato. Então, o Estado não cumpriu um tratado ou contrato, aí é convencional. Delituosa é aquela que decorre da desobediência de um tratado normativo que estabeleça normas gerais de direito internacional. Então, por exemplo, percebo que naquele caso da China, se fosse o caso de haver responsabilidade, poderia alegar que é delituosa porque ela não cumpriu uma norma geral chamada Regulamento Internacional, que é um tratado normativo, né?
E acho que é só, gente. Ou vocês querem mais coisa? Pronto, vocês querem que a gente prossiga mais um pouquinho ou tá bom? Vocês que mandam. Tá bom, né? Não lotar muito de conteúdo, não. Já vimos muitas coisas hoje, né? Então, perfeito. A gente termina nesse primeiro slide, né, e prossegue semana que vem. Ah, convencional. Perfeito, Gessivaldo. A convencional, ela decorre, a responsabilidade internacional, quando o Estado ele desrespeita um tratado-contrato, certo? Um tratado que estabelecia um tratado-contrato, por exemplo, com outro país, não cumpriu aquelas determinações, aí sim seria convencional. Que perceba, a outra delituosa, você precisa desrespeitar uma norma geral de direito internacional, que aí seria um tratado normativo. Então, acho que só, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Podem tirar, a gente está aqui para isso. Pronto, se ninguém mais tem alguma dúvida e vocês já acham que o conteúdo que a gente deu já é suficiente, né? Até porque a gente viu muito assunto hoje, muito assunto, e a gente está dentro do cronograma, então, ok, então meu boa noite para vocês, podem deixar a presença aqui, façam os exercícios, né? Boa noite, boa noite. Façam o exercício do ponto 7 que termina essa semana, quem não fez. O ponto 8 a gente já disponibilizou, mas se você diz, não, eu quero ver mais assunto, então perfeito, a gente prossegue. Semana que vem a gente termina. Termina o ponto 8 e começa o 9. Então, já podem saindo, quem já colocou sua presença. Deixa eu. Pronto. Quem quiser colocar a presença, fica aí, à vontade. Daqui a pouco a gente encerra o link.